O líder dos rebeldes que derrubaram o regime de Bashar al-Assad disse que os países estrangeiros não devem temer uma guerra com a Síria. Ele também declarou que não haverá perdão para quem participou da tortura de presos políticos. Quem tem mais detalhes sobre essa transição de poder na Síria, claro, é o nosso analista sênior de internacional, sempre bem informado, Américo Martins. Américo, a gente falava disso ontem. O que esperar desse novo governo de transição, dessa possibilidade de, inicialmente, ser algo pragmático e depois ir para um regime mais fundamentalista? Por enquanto, os acenos são de diálogo com a comunidade internacional, pelo menos. Sim, muito boa tarde, Uribe, Tainá e a todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Todas as declarações desse grupo rebelde, o HTS, que agora está formando um governo temporário, pelo menos, lá na Síria, todas essas declarações para o mundo exterior são declarações que tentam acalmar os outros países na região, as grandes potências internacionais e, de certa forma, a própria população na Síria. Eles vêm falando que não procuram revanche contra os grupos que apoiaram o Bashar al-Assad, que vão respeitar todas as etnias e que gostariam que os sírios que se espalharam pelo mundo, especialmente durante a Guerra Civil, mais de 10 anos de Guerra Civil, retornem ao país. O principal líder do grupo deu mais uma entrevista hoje, o Mohammed al-Golani, e ele tentou mais uma vez acalmar, especialmente a comunidade internacional. Ele disse que, apesar deles darem uma certa anistia para os militares das Forças Armadas da Síria, todos aqueles oficiais que estiveram envolvidos em casos de tortura e maus tratos dos oponentes do ditador Bashar al-Assad, esses não terão perdão, porque é necessário se fazer justiça. Ele disse, inclusive, que vai pedir aos outros países que retornem essas pessoas que estariam implicadas em casos de tortura, caso elas tenham fugido da Síria. Está acontecendo um movimento interessante, inclusive, Uribe e Tainá, nas fronteiras da Síria. Muita gente voltando ao país com a queda do Bashar al-Assad, mas grupos também numerosos deixando o país. São justamente pessoas que acham que podem ser vítimas desse novo governo. Tivemos também uma outra afirmação hoje, do primeiro-ministro interino do país, que também é do HTS, também é desse grupo fundamentalista, é o Mohammed al-Bashir. Ele disse que a principal prioridade dele é a reconstrução do país. Ele também voltou a dizer que nenhum outro país na região deve temer a Síria, até porque a principal prioridade deles é reorganizar o país depois de tanto tempo de guerra civil, e ele reclamou, no entanto, que a reconstrução da Síria vai demorar. Esse é o primeiro-ministro. E por que vai demorar? Uribe e Tainá, porque eles não têm dinheiro. Segundo ele, o Bashar al-Assad deixou os cofres completamente vazios e a libra síria vale praticamente nada no mercado internacional. Vai ser muito difícil do ponto de vista financeiro a reconstrução da Síria.